Tá no ar o nosso IlhaCast, mais uma edição aqui na casa do torcedor do esporte. Vem com a gente participar aqui, vem com a gente fazer esse IlhaCast junto com a gente. E hoje, para fazer esse programa, mais uma edição do nosso querido e amado IlhaCast, nós vamos falar um pouco sobre gestão, planejamento estratégico. Estamos aqui com Paulo André e com Lucas Rafael da Dolomita Esportes e também estou com meu parceiro Thiago Ribeiro. Thiago, sempre um prazer estar com você. Diego Souza batizou ele de Zé Love, então ele é o nosso Zé Love que está aqui para fazer o IlhaCast com a gente hoje. Paulo, Lucas, sejam bem-vindos à casa do torcedor do esporte. Obrigado pelo convite, pela oportunidade também de a gente falar um pouquinho do trabalho, né, e dessa experiência incrível que a gente tem vivido aí desde junho, né, dentro do esporte, conseguindo trabalhar com a equipe e entender um pouco mais desse clube também. Lucas, bem-vindo também. Obrigado pelo convite aí, vai ser um prazer estar com você. Thiago, tamo junto, viu? Dê seu... Meu amigo, prazer estar com todos vocês aqui. Vai ser um papo bacana pra gente entender um pouco mais do trabalho de vocês aqui no esporte. E para começar, queria que vocês se apresentassem. Paulo, você primeiro, é um cara que a gente conhece do meio do futebol, como jogador sempre muito esclarecido, um líder das equipes em que participou. E eu queria saber de você como é que foi esse clique, esse start de mudar do mundo da bola para esse mundo corporativo, digamos assim, de consultoria. Bom, foi um... Primeiro que eu tô no futebol desde 98, né? Então, quase 30 anos aí vivendo grupos, lideranças, treinadores, culturas de clubes diferentes, momentos bons, momentos ruins. Então, ali, me aproximando do final de carreira, eu comecei a olhar e tentar entender o que eu queria fazer. A primeira opção era me afastar do futebol de vez e nunca mais voltar, né? Eu sempre entendi esse ambiente, esse sistema como opressor, como um ambiente que desumaniza, um ambiente, né, que acaba te julgando pelo resultado e não por quem você é, né? Então aquilo me deixava angustiado, eu queria fugir. Mas como a gente é muito contraditório, né, na vida, ao mesmo tempo que eu queria sair, eu fui me preparar. Então eu fui fazer faculdade de administração, depois eu fiz pós na FGV. E no final de 17, num processo de renovação de contrato, eu saí para jantar com o presidente Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. E a ideia era renovar o contrato, né? Nós ficamos 3 horas jantando, não falamos de contrato, e ele me convidou para no dia seguinte participar de uma reunião estratégica do clube e da diretoria. E assim foi. Então cheguei lá nessa reunião, o pessoal me olhou: o que você está fazendo aqui? O presidente mandou eu vir. E daquele dia em diante eu comecei a gostar dos bastidores, né? Gostar dessa área da gestão. Fiquei praticamente 1 ano e meio atuando como jogador e dirigindo o clube, né? Nos bastidores, assim, no offline, porque era muito esquisito que aquilo fosse público, né? E quando começou 2019, ele já queria me aposentar daí sim, porque ele tinha gostado do trabalho no ano anterior. Eu falei: presidente, me dá mais 6 meses que eu preciso de ajuda aqui para conseguir estruturar o que eu imagino que tenha que ser feito. Então eu paro em 2019, mas já com uma bagagem de 1 ano e meio, carregando aí esses dois lados da moeda. Tive o trabalho facilitado porque ao estar no vestiário e no dia a dia eu conhecia a fundo os problemas do clube, né, e os problemas sobretudo da equipe profissional, né? Então participei da contratação de treinador, participei da montagem de elenco, participei de toda a estruturação do clube, de todas as áreas. E foi uma grande escola, né? Eu me colocava como um grande estagiário, né? Mas na verdade participava das principais decisões de futebol do clube naquela época. E por muita sorte, ou por Trabalho. Por trabalho também, foram 2 anos muito bem sucedidos, né? Nós ganhamos ali a Sul-Americana em 2018, a Copa do Brasil em 2019, fomos tricampeões paranaenses. O clube bateu recorde de vendas, né? Naquele período mágico. E então, assim, foi paixão à primeira vista. E no final de 20 eu saio, né? Saio do clube e vou seguir a minha história em outro caminho. Sou convidado pelo Ronaldo a fazer parte do Valladolid. Num primeiro momento ele queria que eu fosse diretor de futebol, mas desde a experiência com o Atlético Paranaense eu tinha optado por não mais seguir nessa função executiva, né, porque tinha uma demanda muito parecida com a que eu tinha tido como jogador, né? Então eu opto por
por não estar no dia a dia e fazer um papel mais estratégico de ajudar na construção. E é assim que eu consigo, e é assim que eu chego aqui, né, como um consultor, porque tem essa experiência de 3 anos no Valladolid e no Cruzeiro, onde também as equipes foram bem sucedidas. O Valladolid teve 2 acessos, teve um descenso, né, que também é importante citar. E o Cruzeiro conseguiu sair da segunda divisão, daquela crise toda, e chegar, voltar à primeira divisão e seguir seu caminho. Essa foi a apresentação do Paulo André. Agora, Lucas, fala. Agora fala um pouquinho também e fala como foi o encontro de vocês, esse match aí de vocês para o Dolomita. Ótimo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo ainda como jogador. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas tenho especializações na área de performance e formações internacionais, né? Fui buscar também me aperfeiçoar nisso. E o Paulo já, como jogador, já era um cara muito questionador, e eu tive a oportunidade de participar desse processo de revolução que aconteceu dentro do Atlético Paranaense, né? E que traz muita coisa também para dentro da consultoria sobre como a gente enxerga o ambiente, as pessoas, o valor delas, o impacto que as pessoas certas nos lugares certos podem gerar. A gente viveu isso e felizmente, né, a nível esportivo também foi validado, né, o que a gente estava vivendo ali no Atlético Paranaense. Depois eu tive a oportunidade também, né? Ali eu atuava como fisioterapeuta, depois ocupei o cargo de coordenador de toda a área de saúde do Atlético Paranaense, que tem uma metodologia de integração, né? É um clube também que sempre valorizou muito os aspectos da formação junto com a equipe profissional. Chegou um momento também de final de ciclo, tive a oportunidade de estar com o Paulo na Espanha. Então tenho experiência de 4 anos vivendo a Liga Espanhola. A gente viveu o mais alto nível, talvez a La Liga seja hoje a segunda maior liga do mundo, né? Depois da Premier League. Então a gente teve a oportunidade de beber da fonte mesmo do que há de mais novo a nível de tecnologia, de alto rendimento e também de níveis de atletas de alto rendimento. Então os nossos caminhos se cruzaram desde da época dele como atleta, né? E a gente compartilha de muitas visões parecidas sobre o que a gente acredita do ponto de vista do futebol, né? Mais que um jogo, né? Mas que as pessoas, todos jogam o jogo, né? Não só os atletas e o treinador, que muitas vezes é visto. Todos que estão dentro da estrutura são capazes de impactar no jogo. É um pouco da nossa visão. Ô Paulo, também serve para o Lucas essa pergunta. Qual o maior desafio para essa transformação estratégica, mexendo com gestão e mexendo em tudo assim, dentro do futebol? Qual o maior desafio que vocês, nesse período já de 20 para frente, que vocês enfrentaram e enfrentam diariamente? O maior desafio para conseguir estruturar, né, de fato, um projeto sustentável e mais longevo, de longo prazo, é você conseguir ter as pessoas certas, né? Conseguir construir equipes, e não só equipes, jogadores, elenco de futebol, mas pessoas competentes, capazes, com fome, né, com ambição, dentro das áreas chaves que prestam serviço aos jogadores e aos treinadores. Esse é o grande salto que se pode dar, né? Então a gente começa sempre a nossa metodologia por pessoas, a gente vai para a cultura, que são essa reunião, né, dos comportamentos, dos valores e das crenças daquele ambiente, daquele lugar, né, de como as coisas são praticadas ali. A gente passa para a estratégia, que é ter uma visão e uma ambição comum, né, uma só direção, para que todas essas pessoas, esses departamentos possam saber dizer não a tantas outras coisas e ruídos que aparecem no dia a dia, né? Aí sim nós vamos para a estrutura organizacional, que é colocar as pessoas nas caixinhas certas, nos lugares certos, para que elas possam expressar seu maior potencial, para daí, a partir dessa estrutura toda, a gente começar a falar em processo, né? E depois em sistema, que é tentar automatizar tudo isso para que essas pessoas de novo possam ter tempo para se capacitar ainda mais e melhorar os processos que já vão acontecendo. Então parece simples, né? Parece que é só a bola entrar na casinha, mas a hora que você começa a lidar com essa galera toda, e em geral a gente está falando aí contando com os jogadores, entre 60 e 100 pessoas, né? Você tem que fazer essa banda tocar numa única direção,
e ao mesmo tempo dar protagonismo ao treinador, aos jogadores, às lideranças, dar autonomia, colocar os, né, para que eles tenham, para que eles possam atuar dentro dessa zona, desse espaço definido, para que eles também se capacitem e possam expressar de maneira positiva o seu talento e a sua capacidade. Dentro da saúde e da performance, essa linha também, Lucas, que vocês adotam? Completamente. O futebol, a gente estava até discutindo hoje pela manhã, é muito diferente do ambiente corporativo, né? A gente, sem dúvidas nenhuma, levamos em consideração todos esses 6 pontos que o Paulo considerou, mas a gente sabe que precisa ter uma sensibilidade ainda maior dentro do ambiente de futebol e, no fim das contas, sobre o que é a cultura do clube, né? A metodologia que se quer empregar, quem realmente vai fazer isso acontecer são as pessoas, né? Então a gente se dedica muito em conhecer muito bem as pessoas, entender as fragilidades, as fortalezas delas, para identificar a maneira mais adequada de potencializar o que realmente a gente tem como objetivo ou proposta, né? Porque na realidade a consultoria ela vem para levantar pontos e sugestões, né? E não como uma ação impositiva, até porque a gente não acredita nesse tipo de liderança. A gente acredita justamente em uma construção em conjunto e, novamente, são as pessoas que vão fazer com que os 6 pontos que o Paulo destacou aqui aconteça de verdade, né? Ainda mais pensando em processos internos e utilização de sistemas. Se as pessoas não estiverem convencidas e capacitadas para executar, a gente não vai conseguir avançar. Então, o pensamento é exatamente o mesmo. O que muda é o contexto, né? Às vezes a gente fala da performance, mas os aspectos metodológicos se aplicam da mesma maneira. O conceito, né? O conceito é o mesmo. O que muda é a especificidade das áreas, a especialidade de cada um. Vocês falaram também aí um pouco da importância das pessoas terem seus potenciais colocados ao máximo em prol do clube, em prol dos jogadores. Acredito que muito por conta disso também vem a questão do workshop que vocês fizeram aqui no esporte. Eu queria que vocês falassem um pouco mais desse workshop, dessa importância de trazer esse conhecimento e principalmente essa consciência do restante do staff de que de fato cada um tem uma importância tão grande ou até maior do que o próprio jogador que bota a bola para dentro. A ideia do workshop normalmente é quase que o primeiro ato, né? A gente faz uma rodada de entrevistas com as lideranças, né? Desde o presidente, a diretoria estatutária, os diretores, gerentes, coordenadores, e aí a gente vem para o workshop, que é um momento em que a gente tem que ter uma escuta ativa, né? Porque a gente vai dar voz e espaço para que as pessoas que muitas vezes nunca falaram em público, nunca apresentaram seus trabalhos, possam ir lá na frente e possam demonstrar isso. E ali você começa a perceber belezas, né, e pontos críticos que podem ser facilmente melhorados. Mas a ideia desse movimento, ou seja, acho que se apresentaram 16 ou 18 áreas naquele momento, massagista, roupeiro, o greenkeeper, o cortador de grama e assim por diante, ou seja, psicologia, nutrição, todo mundo se apresenta a sua área, apresenta seus processos principais, como é que ele presta serviço ao jogador ou à comissão técnica, né, que são os clientes internos desse produto. E ao final a gente consegue já extrair, a gente chama de quick wins, né, ou seja, vitórias rápidas que conseguem impactar diretamente nesse dia a dia deles, no funcionamento, e outros pontos críticos que a gente vai levar para debate e vai maturar, né, e vai construir junto com eles aspectos importantes para que o funcionamento do dia a dia possa fluir melhor. Então é um momento super importante em que a gente fala que a gente iguala o nível de conhecimento. Porque por mais que eles trabalhem ali a 10, 20, 30 metros de distância de uma sala a outra, muitas vezes a responsável pelo cuidado dos jogadores não sabe o que faz um roupeiro no dia de jogo. A psicóloga, por mais que ela trabalhe o dia inteiro, ela não sabe o que é o impacto da área de preparação de goleiro e como é que eles poderiam ter sinergia e trabalhar juntos. Então a nossa ideia é igualar conhecimento e começar a integrar essas áreas para que elas se comuniquem melhor e possam achar soluções, encontrar soluções mais rápido pro esporte. Partindo desse ponto, minha pergunta é o que vocês acharam do esporte em si, dessas apresentações, da estrutura
física do staff da gente, das pessoas? Qual foi essa primeira impressão que vocês tiveram do staff da gente, da organização do clube interna? Eu fiquei realmente impressionado, assim, também compartilho muito com o Paulo, impressionado com a qualidade das pessoas mesmo, seres humanos, né, que eu tive a oportunidade de ir para fora do país e a gente encontra uma resistência muito grande inicialmente, do ponto de vista cultural também, para iniciar a proposta de mudanças e de sugerir melhorias. E o que nós encontramos aqui no esporte foi exatamente o contrário, né? Pessoas extremamente abertas, cheias de energia para poder contribuir, potencializar o que vinha sendo feito já. Então isso é um grande facilitador para a gente também, porque você acelera um pouco mais alguns processos que, quando existe uma resistência, você precisa passar por um nível de convencimento muito maior. Então a gente encontrou pessoas extremamente abertas e predispostas a realmente colocar a mão na massa, né, e fazer com que as coisas pudessem caminhar o quanto antes. E aí, do ponto de vista até mesmo de estrutura física, de espaço físico, eu posso comentar um pouco da parte de saúde e performance. A gente via um grande potencial, né, do que foi realizado e construído ali, né, para a distribuição das áreas, só que existiam alguns pequenos ajustes, que é justamente favorecendo coisas relacionadas aos processos internos, né? Então, ajustes logísticos e de espaços físicos que facilitariam o grande objetivo nosso, que é unir pessoas, né, como a gente pode ver aí, colocar elas juntos em um único lugar, em uma única sala, os tomadores de decisões, para facilitar ainda mais e dar celeridade, dar velocidade para os processos. Então, unindo as pessoas, a nossa proposta em um grande potencial que já existia do ponto de vista de espaço físico e que só necessitava de pequenos ajustes, isso sem dúvidas nenhuma fez com que esses 2 meses aí de trabalho pudessem avançar de uma maneira que talvez em uma situação de obstáculo levaria muito mais tempo. A gente viu aqui, enquanto vocês falavam, tava passando algumas fotos aqui, fotos bacanas. A gente viu o César, que é um cara que tem uma história no clube, tá falando ali rotinas e responsabilidades. A gente viu também o pessoal da análise de desempenho. Aí eu queria saber de vocês, acho que mais para o Lucas, para ele começar. Como é que junta todos esses dados? Como é que junta tudo isso para começar a ter os diagnósticos? Como é que vocês fazem essa leitura? Primeiro a gente passa por um processo avaliativo, assim como você vai estar com um problema no seu joelho. Eu tenho muitos, inclusive. O terapeuta não pode chegar, pegar o seu exame de imagem e simplesmente começar a te tratar, né, baseado somente em uma informação dada pelo exame, né? Ele precisa te avaliar, ele precisa explorar e entender o porquê dessa causa e se existem caminhos mais adequados e rápidos para ser eficiente e efetivo na proposta de melhora da sua dor no joelho. E ali foi exatamente o mesmo caminho, né? Primeiro a gente passa por um processo de diagnóstico para entender o que nós temos de dados. Hoje, o mundo tem avançado muito a nível de tecnologia, e aí é outro cuidado muito grande que nós temos, que existe uma quantidade de dados imensa, né? Uma imensidão de dados. E aí a gente sempre faz a provocação sobre, ótimo, será que ter muitos dados se corresponde a poder ter melhores resultados? Nem sempre, né? E primeiro a gente precisa passar por um filtro e entender se os dados que nós temos realmente são os dados que vão fazer com que nós tomemos as decisões adequadas. Então, nesse processo de diagnóstico, a gente identifica primeiro, né, faz a primeira peneirada ali, né, o primeiro filtro. Quais são realmente os dados adequados da parte da fisioterapia, que vai identificar os fatores de risco de um atleta que pode se lesionar, os dados da fisiologia, que hoje tem um papel fundamental, né, no controle de carga externa do atleta. O que é o controle de carga? A gente tem um dispositivo ali de GPS, que eu imagino que muitos já viram, um atleta saindo de campo como se fosse um colete, né? Por trás do atleta leva um dispositivo ali que monitora toda a carga de jogo dele, distância que ele percorreu, que velocidade que ele percorreu, por quanto tempo ele percorreu. Tudo isso dá condição para a gente de poder individualizar o nosso atleta.
né? Então, quando a gente faz essa primeira peneirada e identifica quais são os principais dados a serem utilizados, o grande desafio e o que a gente mais enxerga é que existem pessoas muito boas e as áreas bem desenvolvidas, mas elas não se comunicam, né? Elas não se interrelacionam. Então, depois de identificar esses dados, o grande salto é colocar os experts juntos, de novo, né, em um espaço físico, uma sala, dar processo, que é uma reunião interna em momentos específicos do dia, para poder compartilhar todas essas informações entre eles, né, correlacionar esses dados, porque os dados soltos são somente números, a gente quer transformar os dados em informação, a informação para tomar decisão, para passar para o treinador, para o Daniel, para o próprio atleta, né? Que o atleta seja participante do processo de desenvolvimento dele. E a informação em conhecimento, para que fique para o clube como a metodologia do clube, né? E que independa das pessoas, no sentido de, daqui a pouco vem um treinador e muda tudo, daqui a pouco vem um diretor e muda tudo. E um processo, né? Então completamente. Você cria um histórico, né? Um modus operandi do clube que tem que ser respeitada, porque aquele é a soma dos conhecimentos das pessoas que estão ali há bastante tempo. Excelente, é exatamente isso. E assim, a outra questão seria muito fácil chegar e impor um determinado modelo validado pela ciência. Aí, de novo, a gente falta as pessoas, né? A gente não acredita nesse modelo, mesmo que seja validado, a gente entende que as pessoas construindo conjunto vai fazer com que esse processo perdure por muito mais tempo. No linguajar do torcedor, é assim, chegar cagando regra com as melhores práticas do mundo e chegar aqui, faz assim. A gente não trabalha desse jeito, a gente trabalha realmente construindo coletivamente, né? O conhecimento está nas pessoas que estão aqui, que estão há 10, 15, 20 anos no clube, que conhecem a história do clube, que conhecem os altos e baixos que o clube já passou, ou seja, é extrair dela, né, o caminho a ser seguido. O que a gente faz é tentar orientar, né, para que isso se relacione às melhores práticas, mas tem que ser uma coisa específica das pessoas que estão aqui dentro. Não adianta chegar impondo porque não funciona. E quando a gente for embora, no dia seguinte eles param de fazer porque não acreditam naquela metodologia. Ajuda muito você ter jogado, Paulo, para você analisar todo esse material de dados, porque às vezes a gente acredita 100% na ciência, nos números, nos dados, mas a percepção de quem esteve e está dentro de campo também é muito importante, né? A gente costuma, nessa área de dados, falar assim, cheat in, cheat out, né? Se a gente botar dados merda para dentro, vai sair decisões merdas na hora do vamos ver, né? Então, o que o Rafa disse vamos ver quais dados realmente são relevantes e melhoram a nossa tomada de decisão. E quais dados nós estamos gastando tempo fazendo coisa que não está impactando melhoria, né, pro time. Então, esquece isso aqui, foca no que é importante e melhora esses dados que realmente são importantes e que impactam o rendimento do primeiro time. É nesse sentido que a gente vai peneirando e vai selecionando ou vai ajudando a encontrar novos dados que muitas vezes não tinha. Então, a gente chegou para essa área de saúde e performance e falou quais são os 2 dados relevantes ou quais são as 2 métricas relevantes que vocês trabalham 24 horas por dia o ano inteiro para ter. Né? E aí para assim e começa, cada área começa a dar 20 mil dados. Vocês têm 2 coisas importantes para fazer: disponibilidade de atleta, ou seja, o atleta saudável que está no campo jogando, né? E rendimento físico. E rendimento físico a partir dos números que são gerados pelo GPS. Então, o meu extremo faz 30 ações de intensas por partida. Cara, comparado com os principais extremos do Brasil ou da Europa, isso tá bom ou tá ruim? Cara, tá abaixo. Então, como é que a gente sobe esse nível? Tem que subir nível de treino, tem que subir nível de carga em prevenção, em treino de força, para que a gente consiga construir, né, uma carga que esse cara suporte daqui a 3 meses. Então, não é do dia para a noite. Por quê? Porque se a gente enfiar a carga do dia para a noite, ele vai machucar e a gente vai ter indisponibilidade. Então, rendimento e disponibilidade. Todo mundo, nutrição, psicologia, preparação física, fisioterapia, medicina, trabalha para 2 métricas relevantes. O resto é besteira. O que nós estamos olhando para sei lá o quê, né? Então, por área, a gente consegue olhar, né, com mais objetividade e fazer todo mundo ir numa direção só. Isso reúne forças, reúne cérebros para que a gente consiga avançar mais rápido também. É um trabalho muito intenso, né, Thiago, que é uma missão muito intensa que vocês têm. E você falou, Paulo, que a chegada da Dolomita em junho, e nesses 2 meses vocês já citam tantos avanços. Mas eu queria saber em quanto tempo você acha, Paulo, que o clube consegue
seguir um caminho de assimilar todos esses processos e conseguir trabalhar de uma forma na mais alta performance? Em quanto tempo assim? A gente entra agora já nesse terceiro mês de atuação, né? E o que a gente mais vai atuar nesse mês é a capacitação. Então, assim, nas rotinas, sobretudo de performance e saúde, o Rafa já fez ou seja, tem fluxos bem definidos, tem responsabilidades definidas, né? Mas agora tem um aspecto de capacitação para que haja padrão nos procedimentos. Então temos lá 4 fisioterapeutas, temos 2 preparadores físicos auxiliares. Esses caras estão atuando na mesma linha, com o mesmo tipo de exercício ou de metodologia, e eles entendem o que estão fazendo e conseguem construir essas decisões sozinhos a partir da nossa ausência, né? Esse que é o aspecto. Da mesma forma, análise de desempenho, mercado e áreas afins, né? Ou seja, tem a pessoa responsável que consegue bater o olho ali no treino e entender se essa carga para esse dia, o -3, o -2, foi suficiente. Tem complemento, ou seja, o fisiologista está levantando a bandeira e falando, olha, legal, o treino foi bom, mas esse atleta não atingiram as métricas. Dá para complementar? Ele consegue ter autonomia para ali, antes de terminar o treino, já avisar o preparador físico, avisa o treinador e faz o complemento? Ou não, o cara não tem tanta autonomia, não tem tanta liberdade, então ele espera para lá daqui a 2 dias comentar no almoço com o cara, né? Então, assim, é uma decisão desse tamanho que muitas vezes impacta, né, rendimento e disponibilidade, que são os principais focos dessas áreas. Eu acho assim, questão de tempo, né, fazendo uma analogia aí, depende da casa que você quer construir, qual que é o tamanho da casa que você quer construir. Uma coisa que a gente tem claro é não começar pelo telhado. A gente não começa construindo uma casa pelo telhado. A gente acredita que se a gente tiver um cimento de qualidade, né, para dar a robustez e a sustentação para elevar essa casa, é um grande primeiro passo que pode ser dado, né? E o objetivo central desse curto prazo da consultoria é justamente sedimentar, né, dar sustentação para a construção dessa casa, e que pode ser a casa do tamanho que o esporte realmente né? Onde ele quer chegar. Mas começar pelo telhado não, começar sedimentando todos esses processos, porque depois que você dá sustentação, você tem muito mais clareza, né, do que você realmente quer ainda mais construir. Vocês falaram dessa comunicação integrada entre os experts que estão no dia a dia. Após essa análise, depois desse workshop, como é que esses experts que estão na ponta tomando as decisões, eles se comunicam? Porque você falou que às vezes é essa falta ou essa demora para um comunicar com o outro alguma coisa importante e relevante. Como é que vocês trabalham para que eles se comuniquem mais rapidamente? Criaram uma agenda de encontros, um momento. Então, um exemplo prático, né, que eu acho que é importante ser citado, são as reuniões pré e pós-treino, né? Então, pré-treino, aliás, o pós-treino já faz uma avaliação de tudo que aconteceu ali, das consequências do treino, de quem atingiu as cargas ou não, de quem saiu com uma dor ou com algum incômodo, já prepara, né, os próximos passos do dia seguinte, passa tudo para o treinador analisa, define o treino, devolve para essa área. Na manhã seguinte, no pré-treino, confirma se essas informações batem, se os jogadores chegaram e como chegaram, se dormiram bem, se não dormiram bem, etc. e tal. Preparam o treino, distribuem as tarefas entre tantos, né, entre o César, entre os auxiliares, entre os preparadores, entre todo mundo, e vão para o campo. E assim, essa rotina, por exemplo, já fez com que as pessoas se sentissem mais partícipes do processo, mais responsáveis, entendessem o todo, não tivessem linha cruzada com as informações. Então são detalhes simples, né? Um exemplo simples só para citar como é que essas reuniões ou esses encontros de forma rotineira garantem, né, que o processo flua melhor. A partir do diagnóstico, a partir da escutativa, a partir das primeiras vitórias, né, do quick wins, o que a gente fez? A gente selecionou 10 líderes, né, desse grupo de trabalho para construir a página estratégica, né, que a gente chama que a gente precisa, em uma página, mostrar para todo mundo e que todo mundo entenda qual é o objetivo dessa direção de futebol, do clube, mas da direção de futebol sobretudo, quais são as diretrizes, né? Como é que a gente expressa o DNA do esporte de tal forma que a pessoa leia e entenda como as suas ações e as suas decisões no dia a dia, sejam elas mínimas ou sejam elas importantíssimas, estejam alinhadas com aquele norte, com aquelas diretrizes, com aqueles princípios, né?
para a gente chegar no que eu chamo de batalhas a vencer, né? Que é uma metodologia de must win battles, ou seja, quais são os jogos preponderantes que podem construir ou destruir o nosso negócio para a gente atingir o nosso objetivo, né? Então esse grupo de 10 espertos, né, expertos, foi reunido, a gente construiu isso passo a passo, de maneira até lenta, para que todo mundo conseguisse entender a metodologia, conseguisse expressar o que é o esporte de fato, porque o conhecimento do esporte está nessas pessoas que estão ali no dia a dia, né? Para a gente encontrar de fato o DNA, né? A expressão do que é ser esporte, do que é viver isso. É isso que a gente precisa encontrar, é essa palavra, ou essa soma de palavras, de atitudes, de comportamento dentro de campo, que você viu ali sem ter a camisa, que você fala, esse é o meu esporte, né? E aí a gente, nessa construção, evidentemente que a gente também aprende, né? Então a gente percebe que essa cultura e esse DNA do esporte tem a ver com um time aguerrido, tem a ver com um time intenso, tem a ver com um time que é vertical, não é um time de posse de bola, não é um time que joga bonito, é um time que agride, é um time que ganha duelo, é um time que vai para cima, é um time que se impõe, é um time que faz com que os outros não tenham tempo para respirar. Então assim, como é que a gente traduz tudo isso agora para toda essa galera que trabalha nas áreas de apoio? Porque para eu ter um time assim, eu preciso impactar, eu preciso que o cara da performance acredite, eu preciso que o preparador físico 2 que está dando um treino para um cara que está voltando de lesão, aperte esse cara. Eu preciso que o cara da psicologia construa essa mentalidade, né, nos atletas que estão chegando. Então assim, é um processo que é resgatar a história, a tradição, né, em prol de facilitar o caminho que estamos seguindo. Essa só, desculpa interromper, imagina. porque essa é a parte mais bonita do processo, porque da pergunta que vocês fizeram sobre os dados, isso traz significado para os números. Você não olha os números só por olhar e comparar talvez com os melhores jogadores da Liga Europeia. Não, você traz contexto para o que o esporte realmente quer. Você traz significado, você traz uma palavra que representa. E aí fica ainda mais fácil, né, dos próprios profissionais, como o Paulo disse, dentro da sua área, dentro da sua expertise, dentro da sua ação diária, saber o que ele precisa entregar, né? Não só um resultado, mas um resultado pautado nos valores do esporte. É o que a gente acredita, né? A contextualização, a representação e a valorização da cultura interna de quem é o clube. E só um ponto importante para o torcedor que está em casa e está assistindo, esse processo todo validado por todas as pessoas, desde o Daniel, né? Então a gente senta com o Daniel, a gente fala, olha, isso aqui está saindo, né? Está emergindo desse grupo de trabalho, como é que você entende, como é que você vê isso? Como é que se traduz isso na forma do time jogar? Que é um cara que conhece muito bem o DNA do esporte. Exatamente. Não, então, espetacular. O Daniel cara, conseguiu contribuir com palavras-chave, com a construção, né, de uma forma, de uma ideia de jogar, ou de como é que se traduz esse DNA, né? Trouxemos os jogadores para dentro, então fizemos reuniões com as lideranças dos jogadores, apresentamos tudo isso para eles, perguntamos para eles se era aquilo realmente que estava acontecendo nos treinos, se aquilo realmente estava sendo pedido pelo Daniel no dia a dia. Então assim, temos que envolver todo mundo para todo mundo acreditar e seguir numa direção só, senão a gente perde potência. Esse é um ponto importante. O torcedor ele sempre gosta de afirmar que ele quer que o jogador ele entenda o que é o clube, que o cara entre em campo sabendo o que é o esporte. Baseado nesse DNA, Rafa, nisso que a gente está falando, quais são as características físicas que esse DNA do esporte ele exige do atleta que ele entra em campo? Muito se fala, por exemplo, em times que são representados pela raça de tem que dar carrinho, mas não é só isso. Queria que você falasse um pouco desse contexto do DNA do esporte, mas traçando um paralelo com a parte física dos atletas. Acho que o Paulo traduziu bem aqui, né? Uma equipe aguerrida, agressiva, vertical, que não tem uma bola perdida. É uma grande representação e em conjunto aí a grande importância, vocês levantaram o nome do Daniel aqui, do treinador estar inserido dentro desse processo, ainda mais um cara como ele que conhece tão bem o clube, né? Porque a gente vai fazer em conjunto propostas junto com o preparador físico, né, com toda a área de saúde e performance, características que precisam ser, do ponto de vista físico, exploradas dentro das sessões de treinamento, sem deixar de lado, logicamente, os aspectos técnicos e táticos que ele quer impor. Então,
jogos que exijam muito duelo dentro da sessão de treinamento. Existe, logicamente, uma periodização, né, da carga durante a semana para que o atleta chegue em altas condições para competir. Porém, existem momentos da semana que são dias que a gente chama de dias aquisitivos, né? E aí é justamente aí que a gente tem trabalhado muito, que é em explorar esses dias aquisitivos de muita carga, de muita exposição, em subir ainda mais a régua a nível de exigência física, que é um atleta que tem capacidade de repetir muitos esforços em alta intensidade, é um atleta que não se queixa, né, ou se lamenta tanto por uma falha, mas sim, depois dessa falha ele tem um comportamento, né, de reagir o mais rápido possível. Então existem estruturas dentro do jogo que a gente não consegue dividir o físico do comportamento. Por isso a grande importância do treinador dentro do processo. Porque as regras dos exercícios que vão ser propostas dentro da sessão de treinamento precisam expor o atleta para que ele explore esse comportamento, né? Esse comportamento de um atleta que briga, que duela, que não tem bola perdida, e do ponto de vista físico a gente busca, né, junto com a nutrição, com a medicina, a fisioterapia, a preparação física, né, utilizar estratégias como, na nossa chegada, foi até um pedido, né, dos próprios atletas, da necessidade de evoluir um pouco mais nos trabalhos de força. É algo que a gente tem focado muito em trabalhos em indoor, né, e a gente vê a evolução dos atletas semana a semana. Acompanhado disso, né, a intensidade dos treinamentos tem aumentado, acompanhado pelo volume de treinamento. Então os atletas inicialmente vão notar, vão sofrer um pouco mais, mas é justamente o que nós queremos, que além de todas essas características, nós precisamos de atletas que tenham uma alta capacidade de sacrifício, de sofrimento, porque isso representa também o que a gente pode vivenciar em alguns jogos. E se você se prepara, né, e treina para isso, você se sente confortável e cômodo no momento de dureza, né, de exigência, de sofrimento do jogo. Isso que vocês estão falando com a reta final do jogo contra o Vitória, por exemplo, acho que é um bom exemplo. Olha, eu acho que ali a capacidade de você conseguir seguir competindo, apesar de... A resiliência. Apesar de diversos cenários que se passaram ali em 5, 10 minutos do final da partida, é uma delas, né? Muito provavelmente o time antes da parada não teria tido aquela força e aquela capacidade de continuar acreditando, ou de pelo menos tentar, né, buscar aquele resultado. É multifatorial, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado que não é uma coisa só que impacta. Sim. Né? Mas você conseguir, né, ao reconhecer a sua história, o seu DNA, você começar o seu processo seletivo do treinador a partir disso, já facilita muito, porque esse cara tem as características, ou a essência dele é praticar aquilo que você quer que ele pratique, né? E não chegar um cara qualquer aqui e depois falar, aqui a gente faz assim. Não, o cara fez assim a carreira inteira, por isso a gente escolheu ele, né? A gente não participa, a consultoria não participa do processo seletivo do treinador nesse caso específico, mas eu digo, é fundamental que o clube tenha esse modus operandi para facilitar essa liderança que vai praticar aquilo que você realmente quer que seja transmitido em campo, né? E a partir dessa liderança, se esse cara gosta desse tipo de jogo, desse jogo agressivo, desse jogo que ganha duelo, desse jogo que ataca com velocidade, tudo fica mais fácil, porque aí a informação é uma só e a cadeia se adapta a isso, né? Então, respeitar a cultura do local do clube e seu DNA é fundamental para essa construção estratégica. O nosso papel é tentar dar notoriedade a isso. A gente fala, colocar na parede para que na parede de entrada do vestiário, na academia ou na fisioterapia, o cara esteja o tempo inteiro consumindo o que é o clube. Por quê? Porque se a gente for pensar, né, vocês falaram, mas como é que o torcedor quer que o jogador entenda o que é o clube? Pô, mas tem dia que... Agora aconteceu, né? Acho que o Mateuzinho, o Derek, eu não sei quem, eles chegaram numa segunda e não sabem que estavam jogando. Então, assim, eles não sabem onde eles caíram, não estão em casa, estão morando em hotel. Entraram numa situação de treino de jogo. Então, assim, como é que a gente faz como é que a gente
facilita esse entendimento ou acelera esse processo, né? Que é a parte mais difícil. O clube tem essa apresentação institucional que mostra, o treinador chama os caras logo no começo, ó, meu modelo de jogo é esse, minha ideia é essa, e essas posições de vocês eu quero que faça isso. Ou não, é uma coisa mais orgânica que vai acontecendo na linha do tempo. Então, isso tudo é decisão do clube. Eu quero que seja rápido e eu tenho esse material e esse modus operandi. Não, eu deixo a critério do treinador. A chave do clube está com ele ali, ele faz do jeito que ele quiser. Cada clube tem sua escolha, mas dá para fazer. E esse processo é fundamental. A gente costuma dizer que o futebol é o esporte coletivo mais individual que existe. E se a gente não se atentar a esse cuidado de novos atletas que chegam no clube para entender o mais rápido possível, porque muitas vezes não se tem o tempo necessário, né, no futebol, a gente sabe disso. Por isso que a gente também respeita muito o processo e as etapas, mas somos bem detalhistas em propor, né, esse processo para que o atleta se adapte o quanto antes e que ele possa se sentir realmente parte do coletivo, né, e não como um atleta que acaba de chegar e leva talvez 3 semanas, 4 semanas para se adaptar, porque o Paulo aqui destaca pontos muito importantes, ele que já foi atleta. A gente às vezes olha o atleta como um dado, ou o jogador do final de semana, né, do meio de semana na competição, mas existem muitas coisas por trás disso, né? A família que se desloca, a vivência de uma nova cultura, a espera para buscar uma moradia, poder encontrar uma moradia que o atleta também esteja adaptado. Tudo isso influencia no estado anímico, emocional e que vai impactar no rendimento dele. Então a gente volta lá no início que a gente falou, né? Olhar para o ser humano, olhar pro indivíduo, que o atleta, né, ele é uma parte muitíssimo importante dentro desse processo, olhar para ele de maneira integral. Essa é outra provocação que a gente faz constantemente, em olhar o atleta não como um número, né, mas de maneira 360 graus. Né? E voltando para essa questão da escutativa, de ouvir o atleta, né, que foi uma etapa importante também do trabalho. Dali também sai muita coisa boa, sai um monte de porcaria, né? Porque o atleta em geral é reclamão e fica buscando brecha para achar desculpa e não ter que fazer o que tem que fazer. Sempre a culpa é de alguém, é o treinador que escalou mal, é a diretoria que não sei o que lá, isso aqui que não funciona, é a viagem que foi ruim, é a comida, é não sei o que lá. Então assim, a partir do momento que você começa a ter unidade, né, nesse entorno e alinhamento da mensagem, esse cara para de encontrar brecha. E aí, se essa unidade também começa a exigir mais, os caras são cavalo de corrida, são competidores. Eles querem ser exigidos, né? Se você não exigir, ele deita, senta, relaxa e nada. Então, assim, se você tiver essa unidade e conseguir exigir, o cara responde. Responde e é muito rápido a resposta. Porque eles também, quando eles percebem que o negócio está ajudando eles a crescer na carreira, eles abraçam. Então é esse ambiente que tem que ter. De justiça, de senso de justiça, no sentido de todo mundo é tratado igual aqui, ou alguém tem benefício. O nível de treino é alto, o treinador dá duro em todo mundo igual. O cara tá treinando mal, então por merecimento ele tá fora, não vai jogar. Ou não, esse aí treina mal e joga. O outro treina bem e não joga. Então assim, tudo isso influencia esse ambiente, né, para que as coisas funcionem ou não. Essa complexidade é por isso que o pessoal fala, mas o futebol é diferente, né? No fundo trata de pessoas. É que tem bastante variável. Então assim, o que dá para controlar e o que não dá. Vamos tentar controlar o máximo das variáveis, mas no final do dia ainda a bola vai entrar ou não, porque ela quer ou porque ela não quer. Sim. Né? Acho que na nossa chegada, o cuidado que a gente teve de ter, inclusive, reuniões individuais com cada atleta. Foram todos os atletas do elenco no momento, e nós fizemos as reuniões individuais porque ele é parte integrante do processo. Você precisa escutar talvez o seu principal cliente para entender onde que também podem estar as debilidades. O Paulo já destacou aqui também que foi atleta, né? Existem os perfis que podem levar por esse lado, que é uma característica do atleta de futebol de alto rendimento, é normal. Mas o Paulo, que era um cara muito questionador também como atleta, chato pra Mas caramba. era do reclamão, você falou também ou não? Eu era chato, mas eu entendi no final da carreira. Qual que é o negócio do atleta? Desculpa, Rafa. Não, tá ótimo. Eu falo assim, dos 20 aos 27 é só umbigo. O cara só tá preocupado com ele, tá cagando pro resto. Porque ele tá com muita energia e ele quer ganhar dinheiro, quer ter a carreira dele e tal.
Dos 27 aos 32, o cara começa a entender a questão do grupo. Porque ele começa a ficar um pouco mais velho, um pouco mais maduro. Mais do, começa de um todo. a entender que sem a ajuda de muitas coisas ele não vai conseguir ganhar. Né? Porque aí já é uma coisa de ganhar, de título, de tal. E depois dos 32, aí ele fica muito chato, por quê? Porque ele começa a olhar para trás e fala, meu, vocês estão perdendo tempo. Desse jeito não dá pra gente ganhar. Então ele fica muito mais crítico, muito mais criterioso, porque ele precisa da ajuda dos jovens e dos caras no pico de performance para conseguir fazer as coisas, que ele já não tem mais capacidade física para resolver jogo. Né? Então esse pessoal mais velho, quando tem mentalidade vencedora e quando tem fome, eles são importantes. Caso contrário, só são chatos e pode dar sequência nesses caras que eles não vão te ajudar em nada. É só o chato reclamando. Né? Exato. Só lembrando pro torcedor do esporte, quer completar, Lucas? Não, é justamente de que o atleta ele é um participante do processo, é o nosso principal cliente, né? E nesse caso, contradiz um pouco do que o empreendedorismo diz que o cliente sempre tem a razão, não é bem assim. Né? Nesse caso é a gente escutar, mas para que o atleta também se sinta participante e não se sinta que o Paulo falava lá no final da carreira dele, né, quando foi avançando muitas questões tecnológicas de avaliação. Cara, eu tô me sentindo um rato de laboratório aqui, né? Salta aqui, fura o dedo ali. Me explica, fala comigo. Me explica. Ninguém pergunta se eu tô bem. Me explica. Onde vai? Me explica. Então, o cuidado dos dados, de novo, sem perder a relação com o atleta, porque o processo de treinamento, ele precisa avançar do ponto de vista o treinador, não só o treinador técnico, mas os treinadores, os fisioterapeutas precisam entender as pessoas para conseguir atuar justamente nos pontos que eu vou te provocar para tirar o seu melhor rendimento. Se eu tratar você da mesma maneira que eu tratar ele, talvez eu não tenha o mesmo bom resultado. Então conhecer os atletas a fundo, escutar, fazer parte do processo é fundamental. A gente fala, né, que é quase igual criança, igual filho, né? Não é o que você quer, é o que você precisa. Então a gente escuta, filtra, mas no final é assim, você precisa fazer isso aqui, né? Por quê? Porque essa decisão impacta um monte de gente, não é só você e o seu umbigo. E aí a partir do momento que você... Isso serve para qualquer área, qualquer grupo de pessoas. Que a pessoa consegue entender, começa a entender o todo, ela começa a entender melhor as decisões que são tomadas. Quando ela só olha para ela começa a criticar ou julgar várias coisas que estão acontecendo porque ela não está entendendo, ela está olhando só para baixo. Então é um processo também de capacitação, de trazer os atletas para essa consciência, né? Sobretudo pensando de novo em longo prazo, em estruturar, em criar cultura, em no próximo mercado os atletas que já chegarem num ambiente mais maduro e falarem, opa, aqui funciona assim, aqui não tem mais brecha, aqui não tem mais aquilo, não tem mais aquele outro. É esse o passo que a gente acredita que o esporte está dando, né, para que isso seja sustentável, para que não seja só passageiro de 2, 3 meses e daqui a pouco se perca no processo massacrante que é jogar quarto e domingo, ganhar, perder, etc e tal. Eu estou saindo uma pessoa muito melhor desse podcast, viu, Paulo? É só para lembrar para o torcedor do esporte também que nós estamos no Spotify, estamos também no Deezer, como a Linda gosta de dizer, é o Sportify, entendeu? Então você pode pegar aquela estradinha, tá no meio da cidade e escutar o nosso podcast, escutar o nosso IlhaCast. E lembrando também para você que hoje eu e o Thiago Ribeiro, o Paulo e o Lucas já ganharam as camisas dele também em off, depois a gente mostra para vocês, mas nós estamos vestindo Reserva, um collab aqui, ó, muito massa, muito especial, da Reserva com o esporte, exaltando a nossa tradição. A do Thiago, belíssima, viu, Bonita, Thiago? viu? Parabéns pela Caramba, ficou legal, hein? Olha aí. Tá vendo? Tá bonitona essa, viu? Gostei. Ficou legal. Isso aqui eu vou levar pra casa. Pronto, Aí tá o pessoal certo. que viria pra se resolver. E a minha aqui também, então, pra você, a gente tá no mês dos papais, então se você ainda não presenteou o seu pai, então pode dar essa camisa aqui da Reserva, belíssima, exaltando aí as tradições do Esporte Clube do Recife. E falando em tradição também, Paulo e Lucas, acho que é importante a gente deixar pro torcedor que acompanhou esse podcast até esse finzinho, uma mensagem também e uma última pergunta para vocês sobre legado, porque esse trabalho que vocês fazem, que vocês estão desempenhando, não é um trabalho de 2 meses, mas é um trabalho muito para frente, é um trabalho que não fica só para esse ano, é um trabalho que ele vai perdurar. Então, qual é o principal legado que vocês acham que vocês estão deixando aqui? Olha, eu acho que o primeiro é a consciência das pessoas, né, do staff de trabalho, de que
todas as decisões deles ao longo do dia são importantes e impactam o resultado final. Então todo mundo aqui joga o jogo o tempo todo, né? Desde você pegar a gordura de um jogador ou deixar de pegar aquele dia porque o jogador não quis ou o jogador escapou, até quem que vai entrar no time ou não, né? Então tudo é importante. Eu acho que essa é a principal mensagem. Todos os fluxos, todos os processos, todas as coisas que estão funcionando, que eles sejam os garantidores a partir, né, do final da consultoria, de que isso realmente é importante para o esporte, né, e que eles defendam isso. Eu acho que essa crença de que, uma vez que você é responsável e participante das decisões, você passa também a proteger e a garantir que isso continue acontecendo, porque você quer fazer dar certo. E, sobretudo, ter clareza de qual é o norte, ou seja, que a direção de futebol aponte essa direção, né, e que ela seja lembrada e comunicada com clareza e constantemente. Eu acho que esses seriam os pilares, né, da perenidade disso que a gente está construindo junto com a equipe toda. Eu acho que exatamente essa minha ideia também, que o Paulo já destacou, é o senso de pertencimento. Se a gente conseguir deixar dentro dos processos, da metodologia, do que foi construído em conjunto, o pertencimento, né, uma frase que o Paulo tinha até levantado hoje pela manhã, comentando, a gente estava tomando café ali, que é o entregar a camisa mais pesada do que você encontrou. Isso não no jogo só. Representa muita coisa o pesado, né? O suor, a dedicação, a representação do clube que você hoje representa. Então, para o próprio trabalhador, né, no dia que ele chega, é muito simbólico, né? Você chega com a sua roupa, troca, veste a roupa, o uniforme do esporte, e que esse sentimento e essa ideia seja aplicado diariamente. Que você entregue o seu uniforme ali ao final do dia mais pesado do que você encontrou. Acho que esse é um grande legado que pode ser deixado. A gente pode dizer que o objetivo final de tudo isso é ajudar o esporte a se caracterizar ainda mais como um clube de elite, não só na parte histórica, não só na parte esportiva, que a gente vê diariamente aí em todo o tempo do clube, mas também de processos, de comportamento, enquanto empresa, digamos assim. Exato. O objetivo tem a ver com isso, né? Ou seja, o extrato do objetivo, né, construído ali com a diretoria, com os líderes, com as lideranças, com os coordenadores, fala de consolidar o esporte como um clube de primeira divisão, né? Jogando de maneira agressiva e vertical, né? Com palavras-chave no sentido de caracterizar isso que o Rafa trouxe, ou seja, pelo esporte, tudo. Ou seja, é preciso ter coragem para tomar a decisão de dar um feedback honesto para o cara que você está vendo que não está fazendo o melhor, para um jogador, para um próprio treinador, para um cara da cozinha que sei lá o quê. Responsabilidade, que é deixar essa camisa mais pesada do que nós encontramos, né? Eu acho que esse é o sentimento do torcedor, de que esse compromisso exista com todas as pessoas que trabalhem ali ou que cheguem, né, para trabalhar no futuro. Convicção de que esse caminho, esse norte que foi definido pela direção é o caminho a ser seguido, né? E humildade para ter um senso de autocrítica, né? E de vez em quando sair dessa bolha, que é viver o futebol intensamente 24 horas por dia, olhar para o lado e falar, porra, tem boas práticas lá no Palmeiras, tem boas práticas até no qualquer time que seja. Será que dá para a gente entender isso e trazer para o nosso contexto? Então, se cada líder, né, da sua área conseguir olhar para essas diretrizes, né, o tempo todo, sem dúvida nenhuma, as tomadas de decisão vão estar relacionadas ao DNA do clube, que vão nos aproximar do objetivo. Então, essa é a grande ideia. Show de bola. Gente, muito obrigado, principalmente ao Paulo, ao Lucas. Obrigado. Tamo junto. O IlhaCast também é a casa de vocês. Eu tenho certeza que nesses 2 meses que vocês estão aqui, vocês já estão rubro-negros, assim como nós. Vocês já estão respirando. Estamos sofrendo juntos. Exatamente. Já estão respirando e sentindo junto com a gente o que é ter esse DNA esporte. Então, muito obrigado. A casa é de vocês
Então, contem sempre com a gente, que nós vamos estar sempre divulgando e trazendo aqui, quando vocês quiserem, a casa é sua. Tiago, valeu, viu? Valeu, obrigado pela presença, pelo papo, pelo esclarecimento também. Importante o torcedor também poder entender um pouco mais do trabalho, e tenho certeza que depois de escutar vocês, eles vão ficar bem, bem satisfeitos, no mínimo, por também se sentirem por dentro do que está acontecendo ali nos bastidores do clube da gente. Eles também são os participantes do processo, sem dúvida nenhuma, né? Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Isso, eu acho que eles são os participantes, eles são os principais clientes, então Completamente. tudo isso aqui para no final gerar emoção em quem está na arquibancada, e gerar emoção positiva, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Borussia Dortmund, então, para finalizar, que a lógica é a seguinte: eu não quero uma torcida que se levante, né? Eu quero uma torcida que não se sente, porque o jogo é intenso o tempo todo, né? Essa é uma frase do Borussia que está no plano estratégico deles, né? Então, tudo que eles fazem, a decisão de quem vem jogar aqui, a decisão do treinador que vai ser, a decisão de como é que a gente treina, tem a ver com isso. Se a minha torcida não quer sentar porque ela fica pulando o tempo inteiro e quer agitar, eu vou construir um time para que isso aconteça o tempo todo. Então, isso é estratégia, isso é traduzir o sentimento torcedor na forma de a gente ser no dia a dia. Essa é a nossa principal ideia aqui. Eu digo uma frase também: para mim o meu esporte é religião. Um abraço a todos, tamo junto, esse foi o nosso IlhaCast. Tchau!